Nosso tema desta feita em nosso encontro, Caminhando com a Palavra, é o Salmo 32. Salmo 32, que reflete acerca da questão do pecado e do perdão. E eu daria o seguinte título a este nosso momento: Caminhando com a Palavra, a felicidade está no perdão dos pecados, implicações e bênçãos do discipulado. Convido você a tentar comigo, observar comigo com muita devoção para a mensagem deste salmo. A construção desse poema, atribuído a Davi, se desenvolve nesta alternância de palavras que o salmista fala de si mesmo, se dirige a Deus, ouve a Deus e também recebe e dá instruções a outros. O Salmo 32 faz parte de um conjunto de salmos chamados Salmos de Confissão de Pecados, Salmos de Penitência, e além dele temos o de número 6, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Na verdade, são poucos os salmos que tratam relativamente desta questão de pecado e perdão. Martinho Lutero chamou estes salmos de salmos paulinos porque, segundo ele, tem uma relação muito direta com o ensino fundamental de Paulo acerca da justificação não por obras, mas somente pela fé, por meio da graça de Deus. E agora, olhe comigo, os dois primeiros versículos deste salmo são uma bem-aventurança à pessoa que experimenta esta graciosa realidade do perdão de Deus. E o final do salmo vai repetir esta alegria, este júbilo, esta bem-aventurança, pois do peso e da angústia se vai para uma alegria sem medida. Nesses dois primeiros versículos, a gente percebe que o salmista não quer deixar nada de fora da sua lista. Por isso nós temos três expressões para designar o erro, o mal, o pecado. A primeira observação, quando ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão. Transgressão tem a ver com rebelião contra Deus. Ele diz essa transgressão é perdoada. Em segundo lugar, bem-aventurado aquele cujo pecado, que é errar o alvo, hamartia no grego, ele é coberto, ele é tomado por Deus. E como diz lá em Miqueias 7,19, Deus toma esse pecado e o lança nas profundezas do mar, ele o esconde, ele lança para longe. E por fim ele ainda diz, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Iniquidade tem a ver com perversidade. E portanto Deus também toma isso, assume por meio de Jesus esta iniquidade, esta maldade em nosso lugar. É uma graciosa alegria que experimenta o salmista e aí você olha comigo a sequência do salmo em que ele diz, mas gente, eu vou contar para vocês o que estava acontecendo comigo antes de eu estar assim neste alívio. Eu estava sendo esmagado, eu estava sofrendo física e psicologicamente este peso quanto ao meu pecado. E esta situação estava se tornando insustentável. E a partir daí, então, quando ele fala de toda essa experiência pesada que ele estava vivendo, ele diz no versículo 5, mas eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão e a partir disso eu quero trazer para vocês alguns aspectos importantes que também significam essa nossa caminhada como seguidor de Deus, discípulo de Jesus. A primeira questão que justamente é trabalhada no versículo 5 é a questão da transparência, da confissão. O salmista diz, eu abri o meu coração com Deus e a situação da minha vida começou a mudar. Ele conta detalhes de como fez isso. Em primeiro lugar, ele diz, eu reconheci o meu pecado. Vai repetir de novo esta sua lista que ele não quer deixar nada de fora. Eu não escondi a minha iniquidade e ele diz, eu reconhecerei, eu confessarei as minhas tantas transgressões.
E ao ele fazer isso, ele diz que experimentou algo que veio da parte de Deus. E tu perdoaste. E significativo é que esta palavra perdoaste tem um sentido assim de alguém que chega até um determinado lugar, faz um levantamento de tudo que há de ruim ali, né? E toma isso tudo para si, ajunta isso e leva e diz para a pessoa: pode deixar que eu vou cuidar disso e você não vai mais ouvir falar, você não vai mais sofrer por causa disso. É talvez uma boa ilustração quando a gente imagina assim que a gente está com uma casa toda bagunçada e vem alguém e diz: deixa que eu dou conta disso. E transforma aquilo, como nós dizemos, fica brilhando de limpo. E aquele cheiro gostoso de pureza, de limpeza no ar. Então, nesse sentido é que ele diz: foi isso que aconteceu comigo quando eu alcancei esse perdão, quando eu me abri. A relação de discipulado com Deus e também com a mentoria, com aquele que está discipulando, é belíssima nesse processo de abertura e de transparência. Mas o discípulo não fica só nisso, e o Salmo também mostra que há um anseio por comunhão, por presença, por socorro do Senhor. Observe o versículo 6 e o 7, que fala: todo homem que é fiel, que é temente a Deus, busca o seu socorro, faz súplicas a Ele, e Ele o guarda mesmo nas situações mais complicadas da vida, quando as águas transbordam, e Ele ainda testemunha. Aliás, antes disso é bom a gente dizer, porque ele está dizendo assim, meus queridos: busquem ao Senhor, invoquem Ele enquanto está perto. Palavra de Isaías 55, 6. Nós lembramos que Bartimeu, aquele cego, estava no caminho na entrada de Jericó, e ao ele perceber que Jesus passava ali, ele passou a bradar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor o atendeu. E nós podemos ter essa certeza também de que Deus não deixa de atender aqueles que o buscam, aqueles que invocam o seu nome. E por isso o versículo 7 tem esse belíssimo testemunho: tu és o meu lugar de refúgio, apontando para o futuro uma certeza: tu me preservarás das angústias e me cercarás com sons de livramento, que aliás é uma temática nesse versículo 7 que se repetirá lá no final, no versículo 10 e no versículo 11. Em terceiro lugar, o discipulado é o caminho do aprendizado. Este versículo 8, que o Senhor há muito tempo tem falado à minha vida, ao meu coração, ele diz assim: eu te instruirei, ensinarei o caminho que deves seguir, e eu te darei conselho sob a minha vista. Sim, o Senhor é aquele que quer nos propor o seu caminho, e não há como fugir desse caminho. Aliás, o caminho com o Senhor terá sempre essa dimensão de que não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Não é o que eu sei, mas é o que o Senhor sabe. Não é o que eu enxergo, mas é o que o Senhor já vê lá adiante. O discípulo de Jesus sabe disso, é exemplo de Abraão, que Deus lhe chamou, ele disse: vá. E Abraão partiu sem saber aonde ia. Abraão era guiado pelo Senhor. O seu GPS era o Senhor. O bondoso mestre não larga o seu amado discípulo, o seu seguidor, pelo caminho. Ele amorosamente o instrui a acertar na vida segundo os propósitos do Pai, e quer que ele tenha uma vida com qualidade junto ao Senhor. Um discípulo é aquele que humildemente se coloca sob a instrução do Senhor e se dispõe a aprender. Essa questão de caminho, de aprendizado, nos lembra aquela belíssima história de Lucas 24, quando 2 dos discípulos estão entristecidos a caminho de Emaús. Mas vem Jesus, se coloca junto deles, começa ali a expor as Escrituras, anunciar a si mesmo nessas Escrituras, e então aos poucos o coração desses 2 homens é aquecido e a sua vida é transformada, a sua disposição é transformada. A instrução de Deus realmente nos transforma para vivermos vida de qualidade, vida de comunhão com Ele.
Em quarto lugar, o discípulo não está sozinho. Ele, ao experimentar esse perdão, essa renovação, esta transformação, ele vai também vivenciar esta comunhão da alegria. Olha o final deste salmo que fala acerca de alegrar-se no Senhor, de regozijar-se no Senhor, de cantar de júbilo. Todos os que estão envolvidos com o Senhor, esse Senhor Deus é aquele que faz com que o discípulo perceba que pode viver abraçado com muitos irmãos. Ele experimenta o amor de Deus quando Deus o envolve com seu perdão, quando Deus o envolve com alegres cantos de livramento, quando o envolve com sua misericórdia e envolve com a comunhão de pessoas que louvam com cantos de alegria. Dr. Paul Tournier, um conhecido psiquiatra suíço, nos conta a história de uma vez em que estava em reunião com médicos cristãos. Eles estavam desfrutando de um cruzeiro. Enquanto observavam as maravilhosas paisagens da costa da Noruega, um colega veio até junto dele, também apreciando a paisagem. De repente, esse colega disse: "Eu estou chocado. Acabo de saber que um de nossos colegas que está aqui é divorciado e casado de novo. É verdade isto?" "Sim", respondeu Tournier. Depois de novo silêncio, este colega reagiu: "Como você pode admitir que ele tem entre nós, que ele possa estar entre nós, médicos cristãos?" Houve um silêncio. Este homem continuou: "Então, quer dizer que você não acha que o divórcio é uma desobediência a Deus, um pecado?" "Acho", disse Tournier. "Mas se pudéssemos ter entre nós somente homens sem pecado, não haveria ninguém aqui, nem mesmo eu. Somos todos parecidos, pois somos todos pecadores agraciados." Este homem ficou em silêncio, se afastou. Um pouco mais tarde ele voltou, dizendo assim: "Você tem razão. Agora compreendi o que significa a graça de Deus. O grande privilégio que temos como cristãos é saber que somos perdoados e que o perdão nos alcança por meio de Jesus. E Ele nos deu a ordem de ir para todo mundo para proclamarmos essa boa notícia e convencer as pessoas que elas percebam esses sinais da graça maravilhosa de Deus e seus poderosos feitos." É assim que nós percebemos. Esta é a mensagem deste salmo, porque ele nos chama para a confissão como discípulos. Ele nos chama para esta transparência. Ele nos dá a liberdade de invocá-lo em tempos de angústia, para nos deixarmos conduzir em seus caminhos e em sua instrução, e então viver uma vida transbordante de júbilo, gratidão e alegria. A felicidade está no perdão dos pecados. E aí percebemos implicações e bênçãos do discipulado. Caminhando com a palavra, caminhando com Jesus. Compartilhe se esta palavra tem abençoado a sua vida.